então estudando o nosso livro maravilhoso, No Rumo do Mundo de Regeneração? Ótimo! Hoje vai ser a nossa quarta aula e nós vamos continuar estudando o capítulo 5. A gente iniciou ele na aula passada, só que ele é muito extenso e a gente não conseguiu concluir e a gente vai concluir ele hoje. E realmente ele é bem detalhado, bem complexo, é tanto que a nossa aula vai se basear só nele, só na continuação dele. Tá certo? Muito bem, então sem mais delongas, vamos lá, vamos recapitular o que a gente já estudou do capítulo 5, que se chama Esclarecimentos Oportunos. A gente vai ver que Miranda já está instalado num centro espírita que vai servir de base para ele, para a equipe dele. E nesse centro espírita tem uma médium chamada Malvina, que está passando por algumas dificuldades, em vários campos. No campo afetivo, no campo físico, porque ela estava doente, estava sentindo muitas dores, e o campo espiritual também, porque ela estava repleta, estava rodeada de obsessores que queriam que ela ficasse ali sofrendo. O campo afetivo, ela tinha reencontrado uma pessoa que ela tinha se apaixonado muito em determinada vida, só que agora ele estava com uma outra pessoa e ficava iludindo ela, isso causava um sofrimento muito grande, então ela estava com dificuldade em vários campos da sua vida. E então, como ela era uma médium dedicada, que estava se esforçando para ser melhor, a espiritualidade vai agir em favor dela para tentar aliviar de alguma forma esse sofrimento que ela estava passando. Muito era devido às suas companhias espirituais que tinham todo um passado com ela. A gente parou justamente nesse ponto porque a espiritualidade estava conversando. O que a espiritualidade fez? Vocês vão se lembrar disso da aula passada. Resolveram fazer um trabalho mediúnico no campo espiritual, Então, quando a Malvina estava fora do corpo, ela que era médium também, Ela vai manifestar aquele obsessor que estava no comando ali da ação por trás de todo aquele mal que ela estava sofrendo. Então, era um trabalho mediúnico no campo espiritual. Então, a gente percebe no diálogo que havia um ódio muito grande dele, para ela. E aí o mentor vai questionar do porquê. Por que ele estava nutrindo esse sentimento de raiva por aquela mulher? E aí ele vai contar a história a partir daí, Eu fiquei de contar a partir daí. Então a nossa aula vai ser isso. Muito bem. Antes de começar a narrativa, antes dele começar a contar por que ele tinha esse ódio da Malvina, ela que estava incorporada dele, a Malvina, que é médium de incorporação, estava incorporada do seu obsessor, no mundo espiritual, no lado espiritual. Então, antes dele começar, o rosto da médium se modifica, as órbitas ficam assim arregaladas, ela se torna uma verdadeira máscara de ódio. Estava transmitindo o sentimento dele. Então, quando ele se lembra do que tinha acontecido, do porquê que ele estava se vingando dela, era um sentimento tão forte que isso vai para o próprio rosto da médium. E aí, ela fica com aquela máscara de horror, de ódio, e ele, antes de começar a contar, num acesso de loucura e de raiva, ele tenta agredir a própria médium, como se ela se batesse, começasse a proferir socos nela mesma, porque ele estava incorporado, só que não chegou a atingir nem um soco, nada, porque a espiritualidade estava atenta, estava envolvendo ambos em energias para que as coisas não saíssem do controle, Então, um médium que tinha uma força magnética muito grande, um dos trabalhadores que estavam lá, na verdade, tinha uma força magnética muito grande, envolveu o espírito comunicante para que ele não conseguisse se mexer. Porque se ele se mexesse, eles conseguiam perceber a intenção do espírito. Se ele se mexesse, ele iria encher a médium de pancada. Então, quando ele vê que ele está paralisado e não vai conseguir agredir, ele começa a contar. E ele vai lá atrás. Gente, esse livro está relatando a pandemia, então a gente imagina aí 2019,
ele vai relatar a situação deles que acontece lá em 1571, centenas de anos atrás. E ele começa a dizer: esta miserável estava em Corinto em 1571, quando da Batalha de Lepanto. Vamos entender um pouquinho dessa batalha para ficar melhor, para ficar mais didático? Enquanto eu vou narrando, eu vou pedir para o pessoal da edição colocar algumas imagens dessa batalha que é muito conhecida, né? A gente estuda em história e tudo mais, porque foi uma batalha tão violenta que ela ficou marcada na história realmente. Então vamos lá, vamos vendo aí algumas algumas imagens da Batalha de Lepanto. Solta aí. A Batalha de Lepanto foi um conflito naval travado entre a Liga Santa e o Império Otomano. Essa era uma batalha que tinha uma motivação religiosa e territorial também. A Liga Santa era formada por católicos e o Império Otomano era formado por muçulmanos. A matança foi tão grande que o mar ficou vermelho por vários quilômetros. A Liga Santa, os católicos, né, no caso, venceram o Império Otomano, matando milhares de turcos. Muitos cristãos morreram também, né? Mas saíram vitoriosos. Então, mataram milhares de turcos e os que sobreviveram se tornaram escravos. Um desses escravos foi o obsessor que estava se comunicando. E ele foi escravo justamente de quem? Da Malvina, que na época era católica. E ele, escravo, morreu de completa exaustão. Volta para mim. Então, essa era a situação. Ele havia sido um soldado, ele foi capturado, se tornou escravo justamente dela, que com certeza maltratava, torturava, e ele morreu num estado deplorável, completamente exausto, sem dignidade, sem nada. E ele vinha nutrindo esse ódio já tinha muito tempo, sempre tentava se vingar dela, mas de alguma forma ele escapava. E agora que ele tinha se juntado a uma legião maior ainda de pessoas que estavam justamente atacando os espíritas, os centros espíritas, ele tinha a oportunidade de fazer o mal para ela. Então, ele narra isso e quando ele vai falando as frases finais, algo terrível acontece. Algo muito peculiar, inclusive. Na aula passada, eu falei até para vocês que esse capítulo dava um pouquinho de medo para não assistir à noite, essas coisas assim. Mas, bom, olha só. Eu não falei isso para assustar ninguém, não. É porque realmente essa parte, ela mexe com a gente, ela mexe com o nosso emocional. E o que me causa espanto, né, quando eu li e eu fiquei pensativa mesmo a respeito disso, né, da importância de nós orarmos, né, do orar e do vigiar. Por conta das nossas atrocidades do passado, a gente vem sendo acompanhado das nossas vítimas e a gente tem que tentar se redimir a todo instante, fazendo tudo que tiver ao nosso alcance, todo o bem possível. E ainda assim, porque olha a nossa irmã, ainda assim nós podemos passar por situações como essa. Ela que estava sempre dentro do centro, que mesmo com dor estava trabalhando, né? A nossa irmã Malvina passou por uma situação dessa, né? Rodeada de espíritos de uma vibração muito baixa, que queriam muito vingança. Então, assim, o medo que eu relatei na aula passada não é nem dessa cena em si, né? Mas é porque o tanto que nós temos que ficar vigilantes. Porque o nosso passado, ele realmente não foi de flores. E a gente está acompanhado desses irmãos, a gente precisa mostrar que nós mudamos. Então, evitar certos tipos de comportamentos, de pensamentos, tudo isso nos ajuda. O medo que a gente tem que ter é de não conseguirmos avançar, de não conseguirmos vencer as nossas más tendências. E não dessa cena em si, né? Mas que não deixa de ser, no mínimo, peculiar. Vocês vão ver agora. O que aconteceu? Vocês imaginem a cena, eu vou narrando e vocês vão imaginando.
O rosto da médium continuou com transformações deformadas. Lembra que ele estava com tanto ódio que ela ficou como se fosse com uma máscara de ódio, o olho bem arregalado e tal, assim, a expressão de raiva. Então continuou com isso, só que piorou. É como se o rosto dela tivesse se transformado numa cera, porque o sentimento do passado, né, aquela lembrança do que tinha acontecido, era como se produzisse um calor e o rosto dela começou a derreter, como se fosse de cera. Isso acontece porque o nosso perispírito ele é plástico, né? Acontece essas modificações, isso não é incomum, não. Então vocês imaginem o rosto dela derretendo. Nesse instante, o irmão Spinelli, que era o chefe instrutor lá daquela equipe de Miranda, ele se aproximou da Amália, que era uma médium que estava acompanhando tudo desde o início, e a Amália, começou a exteriorizar pelo nariz e pelos lábios, que ficaram assim entreabertos, começou a exteriorizar uma alta dosagem de ectoplasma, que foi se alongando até a Malvina e envolveu o rosto dela. Então a Amália era médium de efeitos físicos e ela produziu ali o ectoplasma que chegou até a Malvina e envolveu o rosto dela. Bom, o que é ectoplasma? Antes da gente continuar a história, porque talvez tenha alguma pessoa que esteja assistindo que não sabe o que é ectoplasma. Bom, para ficar mais didático, vou pedir também para colocar a imagem, algumas imagens para a gente poder entender melhor. Coloca aí. O ectoplasma, ele é uma substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos e, entre eles, a materialização de espíritos. Era o que estava acontecendo lá naquele momento, né? E o que já aconteceu muito aqui também. O ectoplasma é uma substância manipulada por espíritos, sendo geralmente inodora. Dilata-se e expande com facilidade. É sensível à luz. É capaz de interagir com a matéria de modo a produzir efeitos físicos. Volta para mim. Então, é uma substância que alguns médiuns conseguem expelir e se torna visível, e os espíritos conseguem manipular essa substância para se tornarem visíveis ou tornar visíveis flores, né? Nós já tivemos muitos trabalhos de materialização. Hoje não acontecem mais por causa de uma recomendação de Emmanuel, mas no século passado acontecia bastante. Então, a gente vê que do lado de lá continua acontecendo. Por quê? Nós temos essa médium Amália, que é médium de efeito físico, que produziu ectoplasma, chegou até a médium Malvina, envolveu seu rosto, que estava como se derretendo, né? Como se fosse uma cera. E aí ela se transformou no que o obsessor havia se transformado, que era o quê? Um lobo. Poucos minutos transcorridos nessa metamorfose, o comunicante transformou-a, né, a médium, num ser lupino a babar e emitir sons terríveis. Então ela se tornou uma loba que começou a babar e emitir sons terríveis. Tratava-se de um fenômeno de quê? Licantropia, que está dentro da zoantropia. Vamos entender um pouquinho também? Vamos ver umas imagens, solta aí. O que é zoantropia? Esse é um fenômeno em que os espíritos desencarnados, desequilibrados, voltados ao mal, se tornam, né, se permitem a aparência perispiritual animalescas, realmente de animais diversos, cobras, lagartos, do que eles quiserem. Então, é a transformação do espírito em animal.
A licantropia está dentro das zootropias, só que a licantropia é quando essa transformação desse espírito desequilibrado, né, toma a forma de um lobo. Isso, por que isso acontece, gente? Isso acontece devido à plasticidade do perispírito, que permite que ele se transforme em qualquer coisa, quando ocorre a ação de um magnetizador muito forte. Volta para cá. Então, existem casos em que, por exemplo, eu sou um espírito do mal, magnetizador, tenho um magnetismo muito forte, eu tenho uma vítima minha e eu consigo transformá-la em um animal. Então, a partir de agora, você é um cavalo, né? Ou eu também tenho um magnetismo muito forte e eu quero me transformar num ser com cara de cachorro e corpo de leão. Me transformo também. Tudo isso é possível por conta da plasticidade que o nosso perispírito tem, né? Então, o que aconteceu ali? Aquele obsessor se transformou num lobo. Ele se transformava num lobo porque ele queria, depois voltava para a forma humana e vice-versa. Ele se transformou num lobo e a médium reproduziu isso por causa do ectoplasma que estava ali, da médium Amália, e fazia transformar no que o espírito estava, na forma que o espírito estava. Então, gente, olha o relato de Miranda após a Malvina se transformar num lobo. Malvina se transforma numa loba e começa a uivar e babar. Odores pútridos de cadáveres invadiram a sala e vimos levantar diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério e cadáveres levantassem de suas tumbas, compondo um bando macabro de gêmeos do mal. Imagine a cena. De repente, do chão, começar a levantar corpos em decomposição, como se aquele ali fosse um grande cemitério, e os cadáveres estivessem se levantando de suas tumbas para formar um bando de gêmeos no ar. Eles levantavam e começavam a falar coisas sem nexo, sem sentido, de vários levantando de vários pontos. Para onde Miranda olhava, tinha um levantando. E o cheiro de morte, o cheiro de odor pútrido tomou conta do ar. Aqueles espíritos que estavam levantando, que estavam em estado de decomposição, estavam ligados àquele obsessor, que era como se fosse o chefe, né, daquelas vítimas mesmo, né? Elas estavam acompanhadas mentalmente dele. Então foi uma cena terrível, terrível. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, né? Qual seria a minha reação? Qual seria a reação de vocês? Então, esses espíritos que levantaram do chão estavam a ponto de agredir os espíritos amigos que lá estavam, quando nesse instante quem entra? Eurípides Barçanufo. Adentrou o salão como se fosse um raio de luz. E não só ele, estava acompanhado de vários seres de luz, que só com a presença deles modificou completamente a psicosfera daquele ambiente. E o Eurípides vai justamente naquele obsessor que estava incorporado na Malvina, que era o chefe daqueles desequilibrados. E aí ele começa a falar de Jesus. Que Jesus aguardava aquele irmão para fazer parte do rebanho dele, que ele era uma ovelha perdida, mas que ia se encontrar. E, gente, Eurípides Barçanufo, que foi uma figura muito importante na doutrina espírita no século passado, né? Nosso grupo de estudo presencial até conheceu a cidadezinha dele. Gente, me fugiu o nome agora da cidadezinha dele. Como é que é? A gente foi em Uberaba e a gente passou por lá. Caramba, gente, não me lembro, perdão. Mas enfim, a gente foi lá na cidadezinha do Eurípides. Então, a gente imagina a luz desse ser. Sacramento. Sacramento. Pois é, ó. Meu mentor aqui me lembrou. Sacramento. Não, eu tô falando isso, mas, gente, eu não escuto, não vejo nada. Eu tô falando assim, é porque às vezes vem uma intuiçãozinha.
Então, ele devia ser com certeza é um espírito que só a presença dele, sim, faz espíritos muito endurecidos se arrependerem imediatamente. Então ele se aproximou daquele chefe, falou de Jesus. E esse obsessor, começou a chorar, mas ele não chorava de uma forma normal. Era um choro em forma de urro. Sabe esse barulho que o animal faz, urro? Era um choro assim. E todos aqueles espíritos que tinham levantado como se fossem cadáveres, começaram a chorar em forma de urro também. Olha só, gente. Olha só que cena. Todo mundo urrando. Cada um, na sua hora, foi levado dali, né, para um local adequado para receber o tratamento. Inclusive, aquele que era o chefe foi afastado da médium, foi retirado dali. Todos iam receber ajuda, socorro havia sido feito. E ao final do trabalho, né, proferida uma prece, todo mundo fica mais calma. A própria Malvina parece um pouco mais aliviada. O Miranda fala o seguinte: jamais, palavras dele, jamais tiveram oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte, jamais. Então foi algo muito peculiar e único mesmo, né? Bom, após a realização daquele trabalho, o Miranda tinha algumas dúvidas e por isso ele foi ao encontro do seu instrutor, o irmão Spinelli. O que o Miranda observou? Que naquela instituição espírita, do lado espiritual, ele observava a presença de alguns templários. E aí o Spinelli esclarece que grande número de pessoas que fundam sociedades espíritas aqui na Terra, especialmente aqui no Brasil, eles vinham da Igreja Católica. E alguns, né, tinham feito parte realmente dos chamados templários. Bom, para quem não sabe, talvez muitos não sabem, né, o que são os templários. Vamos entender um pouquinho? Vamos com imagens para ficar mais lúdico. Solta a imagem dos templários. Bom, então vamos lá. O que o Spinelli vai falar pra gente? Por volta do ano de 1119, um grupo de 6 cavaleiros, sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade na condição de humildade e pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros do Cristo e do Templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países, que passaram a temê-los e a persegui-los, qual ocorreu com Felipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los vivos em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem, acusando seus membros de perversões sexuais, feitiçaria e outras aberrações para a época. Foram queimados vivos e encerrada a ordem em 1312. Havia abusos do poder e da conduta, sem dúvida, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém, em razão da ignorância histórica e da intolerância medieval. Renasceram muitas vezes tentando restaurar a fé e, na atualidade, vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. Volta para mim. Muito bem, então nós tivemos aí os Templários, que foram figuras importantes, né, nessa época aí que ele relatou, 1119, até um pouco depois, né, e tinham sido formados com um objetivo nobre, tiveram algumas interferências, né, porque toda ordem é formada por seres humanos que são imperfeitos, então tiveram alguns que tentaram deturbar mesmo a ordem dos Templários, mas o objetivo era nobre, e aí eles foram reencarnando, foram renascendo, tentando aprimorar ainda mais esse objetivo inicial, quando foi feito, né, essa ordem, que era a humildade, a devoção ao Cristo. Então eles renasceram várias vezes e alguns deles estavam agora nas sociedades espíritas, haviam sido fundadores de centros espíritas no lado espiritual.
A sociedade espírita em que eles se encontravam tinha as suas raízes nas obras de Francisco de Assis e Diogo Pés, que era um dos fundadores da Ordem dos Templários. Tá certo? Muito bem, certinho. Esse é o nosso capítulo 5, concluímos ele. Eu achei um capítulo muito interessante. Ele não tem relação direta com a pandemia, mas não deixa de trazer muitos aprendizados pra gente. Com certeza o Miranda colocou ele aí, não foi à toa. Foi pra gente tirar alguma lição, né? E eu achei a história muito impressionante aí, dessa Malvina. Quase que eu falo Maldiva de novo, da nossa irmã Malvina. Tá certo? Ficamos por aqui então. Até a próxima, se Deus quiser.